Todos encontraram? Eu gostaria que, após a leitura do texto, a gente continuasse com a nossa Bíblia aberta nesse salmo. A gente vai pensar um pouquinho a respeito do que ele nos diz. É um salmo de Davi, e ele começa dizendo assim: cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam, nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aos que às escondidas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que andam em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Vamos orar? Senhor, aqui está a Tua palavra, que pela Tua infinita graça e infinita misericórdia, mais uma vez, nesse lugar, nessa noite, Tu possa falar ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Faz isso para o louvor da Tua glória. Nós te pedimos isso humildemente, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nos capacita nessa noite, em nome de Jesus também. Amém. Louvado seja o Teu nome. Meus irmãos, como eu disse a vocês, esse é um salmo de Davi. Possivelmente, Davi escreveu esse salmo logo após assumir o trono, logo após ele substituir Saul no reinado do povo de Israel. Se você me perguntasse qual o tema principal desse salmo, ou qual o tema para esse salmo, eu acho que fica muito claro para nós. Esse salmo vai falar sobre de integridade no lar. É exatamente o que esse salmo trata, né, a respeito. Interessante que esse salmo ele é chamado por alguns comentaristas de Salmo do Lar. Mas um comentarista em particular, Matthew Henry, ele diz o seguinte, que esse salmo, a gente pode denominá-lo do salmo do chefe de família. Eu gostaria de citar alguns textos aqui nessa noite, e vou, ao término, quando eu fizer isso, eu vou fazer uma pergunta a vocês, e responda para você mesmo. Veja bem, no Evangelho de João, capítulo 17, versos 14 e 15, João nos diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Em Filipenses 2,15, Paulo escreve o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16, a palavra de Deus diz o seguinte: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E por fim, o nosso irmão Tiago, lá na sua epístola, no capítulo 1, verso 27, ele nos diz o seguinte: assim a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Com base nesses 4 versos que eu acabei de citar, eu gostaria de fazer uma pergunta a você nessa noite. Na realidade, 2. Primeiro, é possível ser puro num mundo onde somos bombardeados pela perversidade? Segunda pergunta, é possível ser íntegro num mundo cheio de corrupção? Me parece que esse Salmo 101, ele nos dá uma resposta. Ele diz que sim. É isso que esse Salmo de Davi nos diz. E o leitor, né, ele percebe o profundo desejo do coração de Davi de ter um coração íntegro diante de Deus. Isso é muito claro nesse Salmo. E uma coisa que fica muito claro para mim, pelo menos nesse salmo, é o seguinte: integridade para o salmista, evidentemente, inspirado pelo Espírito Santo, não começa inicialmente no mercado, não começa na comunidade, não começa na igreja, mas intimidade começa no lar. Isso parece que esse salmo deixa muito claro para nós. Não sei se você já leu, refletiu sobre esse salmo, mas eu meditando nesse salmo, para trazer essa palavra nessa noite, eu cheguei a essa conclusão. Eu dividi ela em alguns pontos.
E o primeiro ponto está no verso 1 e na parte A do verso 2 eu vou reler. Diz o seguinte, olha: cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é que integridade revela-se quando nós conhecemos acerca de Cristo. O que é que o salmista está nos dizendo aqui? Que como homens e mulheres de Deus, nós não podemos privar a nossa família de algumas coisas como educação, como habitação, como alimentação. Ele não está dizendo isso no Salmo. Mas, na realidade, nós como homens e mulheres de Deus, nós não podemos privar a nossa família disso tudo. Contudo, o salmista tinha algo maior em mente. O quê? Olhe para o verso 1. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti cantarei. Aonde ele está dizendo que quer cantar acerca da bondade e da justiça de Deus? Para o salmista, era fundamental que a família dele conhecesse o Deus verdadeiro. Mas que a família dele conhecesse o Deus verdadeiro através de quem? Através dos seus lábios. Ele está dizendo: a ti cantarei, Senhor. A minha casa, o meu reino, já que ele era rei também, né? Poderia pensar dessa maneira, que o meu reino, mas que em particular a minha casa, te conheça a partir dos meus lábios. E fica uma coisa clara aqui nesse verso de número 1, pelo menos duas possibilidades. O salmista está nos ensinando o seguinte, que no recôndito do lar, haverá dias de celebração, como também dias de desafios. Na sua família, no trato com seus filhos, no trato com o seu cônjuge, no trato com os seus irmãos, haverá dias, com certeza, irmãos, de desafios. Mas o que ele diz aqui, de uma forma muito clara no verso de número 1, é o seguinte: nem o riso de uma condição próspera, nem a lágrima de uma condição de aflição, deve nos tirar da condição de adorador. O que Davi está nos ensinando é o seguinte: que a minha família conheça o Deus verdadeiro a partir dos meus lábios, seja nos dias bons e seja nos dias maus, eu serei um adorador. É isso que ele está nos dizendo. Fica muito claro isso aqui. Em outras palavras, eu conduzirei a minha família. Ele poderia certamente estar pensando no seu reinado também. Eu conduzirei o meu reinado, baseado, Senhor, em duas coisas: na tua bondade, né? Como também na tua justiça. E estenda a justiça aí como na tua verdade. Ele vai dizendo, ele está dizendo o seguinte: eu não vou privar os meus súditos, como também eu não vou privar a minha família, Senhor, da tua bondade, nem ao mesmo tempo da tua verdade, porque ela é fundamental para mim. E outra coisa, na parte A do verso de número 2, olha o que ele diz: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Qual era o grande desejo desse homem? Santificar-se, né? Santificar-se. E vem uma pergunta à minha mente analisando esse texto: quem de nós que estamos aqui, eu falava isso ontem, já não falhamos como maridos, já não falhamos como esposas, já não falhamos como pais, já não falhamos como filhos? Todos nós que estamos aqui, com certeza, e os que estão me acompanhando aqui de forma remota. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, irmãos, de uma forma muito categórica. Me permita um parêntese aqui. Às vezes, a santificação, a perfeição tão desejada por nós, e nós nunca vamos alcançá-las enquanto tivermos nesse corpo, pode ficar tranquilo com relação a isso, embora busquemos e devemos buscar sempre. Às vezes a perfeição para mim, irmãos, é como se fosse o seguinte: aquele pote de ouro que nós aprendemos na infância, que está no final de um arco-íris. Você já viu essa história? Me contaram quando eu era criança que no final do arco-íris havia um pote de ouro, e quem chegasse lá no final encontrava esse pote de ouro. Interessante que esse pote de ouro nunca foi encontrado, porque na realidade é uma lenda, né? É história, como nós dizemos. Parece que às vezes a santificação plena, ela parece com isso, e é mais ou menos isso aqui que Davi tinha em mente. Davi disse: Senhor, quando tu virás ao meu encontro? Quando é que tu vem me encontrar? Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite: você é mais privilegiado do que Davi.
E você poderia me perguntar o porquê? Porque Deus já veio ao nosso encontro, na figura de Emanuel, na figura do seu Filho Jesus Cristo. Nós olhamos para o passado e temos a plena revelação dele aqui nesses 66 livros, acerca de alguém que morreu pelos nossos pecados e fez promessas para nós, inclusive da vida eterna. Não é verdade? Então nós somos mais privilegiados do que Davi. E uma coisa me vem à atenção, eu não quero que você abra, eu vou citar o texto. Quantas vezes nós estamos em casa buscando acertar, no trabalho, no relacionamento entre irmãos, mas nós erramos. Mas veja como o Evangelho é uma boa notícia, e sempre o será. Eu chamo a sua atenção, não precisa abrir, para Romanos capítulo 7, eu vou citar o texto, se não quiser abrir não precisa. Versos 18 e 19, Paulo nos diz o seguinte: ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e se o pecado que habita em mim. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o verso 24. Parece que depois que essa pessoa faz esse relato, alguém chega no ouvido dele no verso 24 e diz o seguinte, ele faz uma pergunta: quem me livrará dessa morte? E no verso 25 alguém responde: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que eu gostaria de lhe dizer aqui nessa noite? Todas as vezes que você buscar a perfeição, e você não vai consegui-la enquanto estivermos aqui, mas todas as vezes quando você errar, seja com quem for, seja com seu cônjuge, seja com seu esposo, seja com seus filhos, seja com seus pais, seja com irmãos da sua fé, não é pecado você pedir perdão. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa, há muito tempo que eu tenho estudado sobre isso. Família é lugar de perdão, família é lugar de recomeços, família é lugar de novas oportunidades. Louvado seja Deus por isso. E não há nada de errado que você tente novamente se relacionar melhor com teu cônjuge, se relacionar melhor com teus filhos, se relacionar melhor com os teus pais. Não há nada de errado com isso. A frase não é minha, mas alguém escreveu o seguinte, olha: não há nada que você possa confessar que o sangue de Cristo não possa cobrir. Eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui falhamos em muitas vezes, não porque queremos, mas como já nos foi dito aqui, por um acidente. E quando você fizer isso, não canse de buscar a santificação, mas comece com algo que deve estar sempre na nossa mente, no nosso coração, na ponta dos nossos dedos. Comece perdoando ou pedindo perdão. E o salmista avança um pouquinho, né? E ele vai, e agora eu gostaria de falar sobre o ponto de número 2, que a integridade cristã, ela não só se revela apenas no conhecimento que nós temos acerca de Cristo, mas do verso 2, a parte B, até o verso de número 4, a integridade cristã revela-se em casa. Antes de nós adentrarmos no texto, me permita dizer uma coisa aqui nessa noite. Integridade hoje é uma virtude em extinção. Nós procuramos no dedo alguém que seja confiável. É como procurar uma agulha num palheiro. É muito difícil. Mas possivelmente a integridade seja uma das marcas de que alguém foi convertido verdadeiramente. Até conversava com a irmã Janeide agora há pouco, ontem pela manhã, uma pessoa me procurava lá em casa, e ninguém aqui da nossa igreja, de outra denominação, acerca de um parente dela, dessa pessoa, que está há anos na igreja e não muda. E ela me questionava: Rony, por que ele não muda? Eu fui muito claro: porque o coração não foi alcançado. Ele mudou a indumentária, ele mudou até o gosto musical, ele mudou até o ambiente onde cultuava, saiu de onde ele cultuava e hoje está numa igreja evangélica, mas o coração não foi alcançado. E enquanto o coração dele não pertencer a Deus, esqueça a integridade na vida dele, inclusive para com você.
E o salmista vai nos dizer aqui, a parte B do verso 2 até o verso 4, que a integridade ela deve se revelar, em primeiro lugar, em casa. Olha o que ele diz no verso B, na parte B, perdão, do capítulo 2. Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Vamos parar um pouquinho aqui. Essa declaração é importante. Por quê? Porque Davi era um homem público. Davi já era um rei. Talvez como muitos homens, públicos, Davi pudesse só se preocupar em mostrar a vida consagrada quando estivesse em público, quando estivesse diante dos seus súditos, como se dentro da casa dele isso não fosse de importância, mas é exatamente o contrário. Davi declara uma coisa interessantíssima aqui, ele expressa um profundo desejo de revelar a bondade e a justiça de Deus no contexto mais íntimo da sua vida, da vida dele, e na minha e na sua também. Aonde? No lar. É ou não é o que diz aqui a parte B do verso 2? Na minha casa, em minha casa, andarei com sinceridade de coração. Ele diz isso por duas razões. Por quê? Primeira razão, em casa nós revelamos quem verdadeiramente nós somos. Mas há uma segunda razão aqui. Mesmo estando longe dos olhos do público, Davi sabia que em casa ele continuava sob os olhos de Deus. Eu achei isso fantástico. E ele diz que na minha casa, no recôndito do meu lar, eu vou ter coração sincero. O que isso significa? Davi está dizendo, eu não serei um dissimulado dentro de casa. Isso é muito interessante, irmãos. Por quê? Porque homem de Deus, mulher de Deus, não é necessariamente aquela pessoa que prega com poder, entre aspas. Homem e mulher de Deus não é aquele que dirige um louvor de forma arrepiante, necessariamente. Homem e mulher de Deus não é quem jejuma muito. Homem e mulher de Deus não é aquele que ora muito, que evangeliza muito, não necessariamente. Mas você me perguntaria, quem é? São aqueles que o Espírito Santo usa a palavra para conformá-lo à imagem de Cristo. São aquelas pessoas que dia após dia permitem que o Espírito Santo, pela exposição da palavra, o torne uma pessoa mais santa, embora que imperfeita. São esses aqui. Por essa razão, Davi diz, em minha casa, quando nenhum holofote estiver sobre mim, quando ninguém estiver me vendo, a não ser a minha família e o próprio Deus, eu terei coração sincero. Repito, eu não serei um dissimulado. Isso me chamou muito a atenção. E eu lhe dou um conselho aqui nessa noite. Você me perguntaria qual? Deixe a Bíblia discordar de você o tempo todo. Porque é sinal de que você está sendo santificado. Quando nós reconhecemos que estamos errados e que a Bíblia está certa, está acontecendo algo maravilhoso na nossa vida. Nós estamos sendo santificados. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? O verdadeiro avivamento manifesta-se primeiro na sua casa. Se você quiser fazer um grande reavivamento, permita que Jesus transforme a partir do seu lar, pelo seu Santo Espírito. Davi tinha esse anseio, Davi tinha esse desejo. Mas não só isso. Como a vida de Jesus pode revelar-se em minha casa? Você já perguntou sobre isso? Davi está dizendo, na minha casa, no recôndito do meu lar, eu quero ter um coração sincero. Aí a pergunta é, com base no verso 3 e 4, como Jesus, ou a vida de Jesus, vai se revelar dentro do meu lar? Eu chamo a sua atenção para o verso 3 e para o verso 4. Vamos a ele? Primeiro verso 3. Olha o que Davi diz. Eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Que coisa, irmãos. Você sabia que literalmente coisa injusta significa coisas de Belial? No original está assim. Eu não sei se você sabe, mas Belial, quando há um momento na Bíblia, há um trecho na Bíblia que os filhos de Eli são chamados filhos de Belial. Em outras palavras, os filhos de Eli eram considerados filhos do diabo.
Então, coisas de Belial ou coisa injusta aqui significa tudo que não prestava. Ou seja, que não tinha valor. E pior, tudo que destruía. Em outras palavras, é tudo que mina os seus sólidos fundamentos. Isso é coisa de Belial. Tudo aquilo que lhe corrompe ou possa lhe corromper. É tudo aquilo que destrua, até pela sua própria inutilidade. Uma coisa, irmão, me chama a atenção aqui. Sabe o que o salmista está afirmando? E nos ensinando nessa noite, através da palavra do Senhor, que nós devemos fazer, se nós quisermos que verdadeiramente Jesus se revele dentro da nossa casa, com base nesse verso 3, nós devemos colocar um filtro dos nossos olhos. Nós devemos colocar um filtro nos nossos olhos. E você perguntaria, em que sentido? Posso lhe fazer algumas perguntas aqui nessa noite? Que tipo de entretenimento tem entrado dentro da sua casa? O que você vê? Que tipo de jornalismo? O que nós temos visto, ouvido ou comprado? O que ele está nos dizendo aqui no verso 3 é o seguinte, que a gente deve evitar tudo que é inútil, tudo que é perverso, tudo que é corrupto, tudo que é sensual, ou seja, e também tudo que simplesmente seja perda de tempo. Perda de tempo. Irmãos, há coisas na nossa vida que é perda de tempo. Há programas de TV e internet, vídeos e internet, que é perda de tempo. Você está perdendo tempo, é coisa inútil, é coisa de Belial, não soma, não agrega nada à sua vida. E talvez hoje à noite algumas pessoas aqui tenham que tomar a mesma posição que Daniel. Quando chegou lá na Babilônia, Daniel tomou uma decisão que muitas vezes nós temos que tomar. Uma decisão firme, de não se contaminar com as iguarias do rei. Eu gostaria que nessa noite você tomasse essa decisão. Eu vou deixar de perder tempo com coisas inúteis, com coisas sensuais, com coisas na realidade que só tem perdido tempo. Tome essa decisão para que Jesus se revele de uma forma plena na sua casa. Mas não só isso, a parte B do verso 3 ele diz também, olha, detesto a conduta dos que se desviam, nada disto se pegará em mim. Interessante aqui, o que significa aqueles que se desviam? Davi está dizendo o seguinte, eu detesto a conduta dos pervertidos. Eu detesto a conduta dos tortos. Oh, meu irmão, isso é vital para a nossa vida. São decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Eu lhe pergunto aqui nessa noite, quem são os pervertidos? São pessoas, por exemplo, que hoje produzem aquilo que é perverso. Olha, irmãos, a gente não tem ideia, e eu não estou me referindo aqui à igreja do presidente Médici, mas a gente não tem ideia de quantas pessoas que se dizem crentes e são escravos de pornografia. Interessante, eu recebi um técnico de antena lá na minha casa, e ele disse que certa vez uma pessoa fez uma queixa contra ele, que estava pagando demais no plano dele de determinada antena de TV, um programa que ele tinha contratado com ele. E a esposa dele disse, meu marido não usa isso tudo. Eu não sei como funciona. Ele puxou o histórico do esposo dela e exemplo, irmãos, há uns anos atrás,
A cidade de Nova York enfrentou uma greve dos garis. Então, muito lixo ficou acumulado dentro das casas. E um dos moradores teve uma grande ideia. Ele pegou o lixo da casa dele, colocou em uma caixa de papelão enorme, pegou essa caixa de papelão, cobriu ela com um papel muito bonito, colocou um laço belíssimo nessa caixa de papelão e colocou na frente da casa. E ficou de longe observando. Com 10 minutos, um curioso parou o carro, colocou a caixa de lixo dentro do carro e levou para casa. E o rapaz ficou pensando, graças a Deus que eu me livrei do meu lixo. E ele levou o lixo dele para casa. É mais ou menos isso que Davi está nos dizendo aqui. Davi está dizendo, eu não vou permitir que os perversos, que as pessoas tortas, aqueles que produzem aquilo que não glorificam a Deus, possam discipular a minha família. Ô meu irmão, eu digo isso com muito temor. Eu tenho um amigo muito caro ao meu coração. Uma pessoa, irmãos, que era um profundo conhecedor das Escrituras. Um estudioso da palavra de Deus. E aos poucos foi abrindo brecha para a pornografia. Perdeu o ministério. Perdeu família. Sabe? Perdeu o emprego. Perdeu tudo e resumiu a vida dele num quarto da casa dele. Com uma televisão, apaixonado pelas atrizes pornôs. Morreu dessa maneira. Sabe por quê? Porque ele permitiu o que Davi aqui estava dizendo que nós não podemos permitir. Que os perversos, que os perversos possam fazer isso na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Davi diz, eu não quero isso para mim. Eu não vou permitir que minha família fique refém desse lixo. Olha o verso 4. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Irmãos, que coisa. Quando ele diz o seguinte, longe de mim o coração perverso. O que é que ele está querendo dizer? Eu não quero imitar, irmãos, os heróis de hoje em dia. Existem pessoas que devem ser imitadas, mas há pessoas que nós devemos evitar. Davi está dizendo uma coisa interessante aqui. Ele não queria um coração perverso. E eu lhe pergunto uma coisa, como você faz para obter isso, para não ter um coração perverso? Evite pessoas que não servem de exemplos para você. Interessante que no Brasil, quem são nossos exemplos? Quem faz sucesso hoje no Brasil? São pessoas que participam desses realities. E eu me pergunto, o que de bom aquelas pessoas produzem? Mas saem dali e são tidos como heróis. Impõem para mim e para você que está aqui o modo de se vestir, o modo de falar, o modo de cortar cabelo, a maneira muitas vezes como se relaciona com o seu cônjuge, com a sua namorada, com a sua família. Infelizmente é isso. O que Davi está dizendo aqui é uma coisa que está muito clara em Provérbios 31, 32. Presta atenção na leitura, por gentileza. Olha o que ele diz. Não tenha inveja do homem perverso, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta os perversos, mas aos retos Ele trata com intimidade. Infelizmente hoje, os violentos, infelizmente hoje, aqueles que não têm nenhuma postura, digamos assim, de vida que possa glorificar a Deus na área sexual, são os nossos heróis. Qual a aplicação desse verso, dessa parte aqui para a nossa vida, quando Davi diz, longe de mim o coração perverso? Há muita gente hoje em dia, irmãos, ferindo os outros com as mãos, mas também com a língua. Há pessoas hoje em dia que fazem isso na surdina, no arrepio da lei, e ainda, infelizmente, ganham notoriedade. Ainda tem admiradores. Interessante que Davi está nos orientando aqui a não invejá-los, a não cobiçar a sua posição. E você me perguntaria, por quê? Presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui nessa noite. O poder do perverso sempre vai desembocar em tragédia. Mas não só isso. O sucesso do violento se cobrirá de vergonha.
E mais, a sabedoria não nos manda nos matricularmos na escola do crime, mas nos toma pela mão e nos guia ao caminho da retidão. O que é que eu gostaria de lhe dizer aqui nessa noite? Longe de mim e longe de você que aqui está um coração perverso. E mais, faça essa oração de Davi: eu não quero conhecer o mal. É isso que Davi está dizendo aqui. Por que você não deve conhecer o mal? Porque eu gostaria de lhe lembrar que foi a curiosidade dos nossos pais, incitada por um perverso. Estão lembrados? Adão e Eva, nossos pais. Eles foram incitados por um perverso. Para quê? Para conhecer o mal. E isso os levou à queda. Infelizmente, hoje em dia, os perversos são também os heróis do nosso entendimento. Há muitos anos atrás, eu era pastor do Grotão, e eu dei carona a um jovem que nos ajudava lá. E na estrada só vinha eu e ele, em torno de 1h30 da tarde, 1h talvez. E ele olhou para mim e disse: pastor, como é se embriagar? Eu queria ter essa sensação um dia. Eu olhei para ele de forma estranha, não entendi. E ele disse: eu gostaria de conhecer uma mulher, pastor. Estou com 18 anos, não sei o que é uma relação sexual. Como eu gostaria, e de me embriagar. O que é que se sente? E eu naquela hora, irmãos, eu gelei. Eu acho que o sangue fugiu. E eu disse: Senhor, me dá sabedoria para responder esse jovem. E graças a Deus que Deus me deu. E eu disse o seguinte: você já provou cocaína? Ele disse: nunca. E eu disse: por quê? Ele disse: porque eu sei que não presta. Eu disse: você não precisa provar algo que você sabe que é mal, para você chegar à conclusão de que aquilo é mal. Posso lhe dar um conselho? Não queira como prostituta aquela que Deus vai lhe dar como esposa. E vou adiante. Não queira conhecer a bebedice, a prostituição, porque isso Deus perdoa, mas ficam as marcas. Ficam as marcas, que muitas vezes nós temos que lutar contra elas. E ele disse: é mesmo, pastor? Por quê? Eu disse: isso porque o ser humano tem uma curiosidade perversa. Infelizmente, irmão, notícias ruins nos atraem. O salmista nos manda frear isto. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui que lança luz sobre esse verso que nós estamos analisando. Essa parte que diz: eu não quero conhecer o mal. Preste atenção. Irmãos, nós somos tão ingênuos, pensando que podemos saborear o queijo do pecado, sem sermos pegos pela ratoeira. Presta atenção nisso. Que nossos ídolos não sejam os violentos, que nossos ídolos não sejam os sensuais, que nossos ídolos não sejam os perversos. Mas Davi vai adiante, e a partir do verso número 5 ao verso 8, ele diz o seguinte: que a integridade cristã se revela também em nossas companhias. Ela se revela no nosso conhecimento em Cristo, ele se revela como nós somos dentro de casa, mas ela também se revela acerca dos nossos amigos. Do verso 5 até o verso 8, Davi vai falar sobre isso. Interessante que a integridade cristã começa com Cristo, né? Estende-se à nossa família, mas também nos diz respeito a muito com quem nós temos amizades. Provérbios 14:7 diz o seguinte: olha, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará tolo, ou se tornará mau, em outras versões. O que é que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas que nós admitimos como companheiros irão, sem dúvida alguma, influenciar na nossa vida. Eu não sei de quem é a frase, mas eu achei muito legal e gostaria de compartilhar com vocês aqui. A frase diz o seguinte: se queres formar juízo acerca de um homem, observa quais são os seus amigos. Num bom nordestino, né? Me diga com quem tu andas
que eu direi quem tu és. É mais ou menos isso que essa frase quer nos dizer. Interessante que do verso 5 ao verso 8, o salmista vai listar 4 tipos de pessoas que devem ser evitadas. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que lhe influenciam? Eu chamo a sua atenção para o verso 5, a parte A. Olha o que o texto nos diz. Aos que às escondidas caluniam o próximo, a esse destruirei. Em outras palavras, Davi está dizendo o seguinte: eu não abro a minha casa, nem tampouco os meus ouvidos, para gente fofoqueira. É isso que está aqui de forma muito clara. Eu não terei familiaridade, Davi está dizendo. Não abrirei as portas da minha casa para pessoas que secretamente maculam a reputação do próximo, que levanta falsas histórias, que espalha boatos. Davi está dizendo, com esse tipo de gente, eu não ando. Eu não permito esse tipo de pessoa dentro da minha casa. Você poderia me perguntar o seguinte: pastor, qual é o problema do fofoqueiro? Eu vou lhe dizer. O problema dessa pessoa que é fofoqueira é que esse tipo de gente, ele nem permite ser reformado. Em outras palavras, ele não permite ser transformado e impede que você seja também. Quantas amizades já não foram destruídas por esse tipo de pessoas? Quantos ministérios já não acabaram por conta de fofoca? Quantos casamentos, guerras começaram por conta de fofoca? Há um texto aqui, não precisa abrir, está lá em Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19, Salomão escreve o seguinte, olha: 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Ele vai dar as 6 primeiras: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunho falsa que profere mentiras, e por fim, o que semeia discórdia entre irmãos. A esse Deus abomina. Então, um conselho para você aqui: selecione suas amizades. O primeiro tipo de pessoa que você não deve abrir seu coração, nem a sua casa, nem a sua vida, é esse tipo de pessoa. Mas Davi diz outra pessoa que ele diz que a gente não deve ter amizade com ela, né? Na parte B do verso de número 5, ele diz o seguinte, olha: o que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, eu não o suportarei. É interessante isso aqui, né? Uma pessoa arrogante. Eu não sei se você já teve essa sensação. Há pessoas que quando ela olha para você, basta o olhar altivo dela, ela lhe diminui, você se sente um nada. A forma, não basta ela não precisa dizer nada, a maneira como ela lhe olha, de desprezo, de desdém, como se você não fosse nada, um 0 à esquerda. Ela lhe olha de cima para baixo, e você se sente um ninguém, nada. Davi diz: ei, não queira esse tipo de pessoa influenciando você. A pessoa arrogante, que tem olhar arrogante, e mais, o coração orgulhoso. Eu acho interessante uma coisa aqui: Davi não era esse cara. O Salmo 131, quando ele escreve, deixa isso muito claro. Quando ele diz: Senhor, não é altivo o meu olhar, nem é soberbo o meu coração, eu não ando à procura de grandes coisas, eu nunca pensei em grandes coisas demais para mim, porque Davi ali era um simples pastor de ovelha, e ele estava sendo acusado de querer usurpar o trono de Saul. E ele diz o seguinte: olha, Senhor, eu nunca passei pelo reinado de Saul, olhando o tamanho da coroa dele, olhando o tanto de mulheres que ele tem, olhando o tanto de servos que ele tem, olhando se o rebanho dele era maior do que o meu. Não, Senhor, eu sou satisfeito com minhas ovelhas. Ele não era rei ainda. Eu acho isso muito interessante em Davi. Por essa razão, entre outras, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não tinha isso. Ele não era uma pessoa arrogante, nem ao mesmo tempo uma pessoa orgulhosa. Eu não sei se é verdade, irmão, mas meu pai às vezes me contava umas histórias, disse que havia pessoas do convívio dele, que se olhasse para uma vaca, a vaca adoecia.
que se olhasse para um passarinho, o passarinho morria. Ele dizia que existe isso. Eu não sei se eu digo, mas que olhar, né? Eu acho que é um tipo de olhar desse, eu não sei, eu acredito que seja verdade, ele não iria mentir. Mas ele dizia que havia pessoas assim, que bastava olhar para, mas que pássaro belo. No outro dia o pássaro estava morto. Se olhasse para um pé de árvore, murchava. Eu digo, misericórdia, talvez seja esse tipo de pessoa, né? Que é dessa maneira. É olhar arrogante, o que está aqui no verso, na parte B do capítulo 5. Olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Mas também no verso 7, Davi diz outro tipo de pessoa, no verso 7, que deveria eu e você evitar. Veja bem, não ficará em minha casa o que usa de fraude. Em outras palavras, o enganador. Ô meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Provérbios 12, 19 diz que há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas há alegria os que aconselham a paz. O mal só é maquinado e praticado porque há fraude no coração. Isso é triste. Primeiro o mal é concebido no coração, depois ele nasce como um monstro. Poderia lhe perguntar uma coisa aqui nessa noite? Como se familiarizar com alguém que vai levar, que vai lhe dirigir, que vai lhe sugerir a errar? Como é que você suporta alguém, como o texto está nos dizendo assim, que é um enganador, que leva você, que leva a sua família a praticar aquilo que você sabe que não deve praticar? Como suportar esse tipo de gente? Como ter comunhão com esse tipo de gente? Davi diz, não, eu não quero enganador na minha casa, eu não quero enganador fazendo parte da minha vida. Eu tenho uma grande dificuldade, eu não sei se você tem, de me abrir com alguém. Eu sei que há pessoas que a gente pode se abrir, e você deve até procurar esse mentor, essa pessoa que você possa abrir seu coração, talvez até prestar contas da sua vida. Mas por favor, nunca faça isso com um enganador, porque ele possivelmente vai lhe mostrar o caminho mais fácil. Eu gostaria de lhe dizer, de lhe fazer uma observação aqui nessa noite. Sabe por que nossos pais, Adão e Eva, ficaram boca aberta com a serpente? Porque a serpente disse para eles exatamente o que eles precisavam, ou queriam, melhor dizendo, ouvir. Eu já contei isso para você, mas vou contar de novo, me permita. Eu estudei numa escola de padre, a Escola Técnica Redentorista. E para que eu conseguisse a bolsa lá, minha mãe foi falar com o padre diretor, o padre Pitiá. E ele disse, eu vou dar 6 meses ao seu filho para ele se adaptar à escola. Se ele não se adaptar, eu tomo a bolsa dele. Irmãos, eu vim do estadual do Bodocongó. Se você botasse para mim a equação x mais 1 é igual a 2, eu não sabia qual era o valor de x, porque a gente não tinha professor de matemática. Quando eu cheguei na Escola Técnica Redentorista, os caras lá já falavam em eletricidade, na lei de Ohm. Os caras estavam anos-luz na minha frente. E eu cheguei, eu não sabia de nada, a realidade era essa. Interessante que era 0, 0, 1,5, 2, 2, 2,5. Aí o padre me chamou. Eu só queria namorar. O padre olhou para mim e disse, cadê seu pai? Eu disse, está trabalhando. Cadê sua mãe, Rony? Eu disse, está trabalhando. Puxou meu boletim e disse, e essas notas? Seu pai e sua mãe trabalhando, e você aqui sendo um vagabundo, tomando a vaga de 1000 que quer estar no teu lugar. Rony, tu és um vagabundo. Aquela palavra faz quantos anos? Eu estou com 54, isso eu tinha 16. Quase 40 anos que essa palavra martelou aqui. E eu saí daquele lugar com essa palavra no coração. Eu sou um vagabundo, eu preciso mudar. Meu pai e minha mãe se matando para eu estar num colégio que todo mundo queria estar, e eu vadiando. Por que aquele padre me deu aquele conselho? Porque ele não era um arrogante. Ele poderia muito dizer, fica aqui mesmo, meu filho, fica dessa maneira mesmo, da maneira como está, tá bom, mas não. Ele não era um enganador, perdão. Ele me deu direção. Ele direcionou minha vida. Se eu terminei o curso lá, eu devo a ele.
Muitas vezes a gente quer ouvir aquele que massageia o nosso ego, né? Aquele irmão que vai acalmar o nosso coração, mesmo estando no erro. Deixa eu lhe dizer uma verdade aqui. Seus verdadeiros amigos irão lhe confrontar. Em particular, porque quem é amigo não faz isso em público, porque em público envergonha. Mas em particular ele lhe chamará e lhe dirá o que você precisa ouvir, porque ele não é o enganador. Louvado seja Deus. E ainda no verso 7, eu vou tentar correr aqui um pouquinho. Davi diz o seguinte: não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentira não permanecerá diante dos meus olhos. Eu acho que é autoexplicativa essa parte B do verso 7. O que é que Davi está nos dizendo? Que você não deve andar com pessoas mentirosas. Já disse aqui que mentira acabou a amizade, acabou o casamento, mas interessante, me vem à mente o livro de Neemias. Neemias era um camarada íntegro. Neemias não era um grande pregador, mas Neemias era um intercessor. Ele estava na obra de Deus com todo afinco, e Sambalate, Tobias e Gesem, os irmãos sabem da história, doido para se infiltrar. E Neemias disse: eu não quero conversar com vocês, eu não dou bola para vocês. Aí eles tiveram uma ideia mágica, né? Genial. Eu vou escrever uma carta e vou tornar essa carta pública. Eu vou dizer a todos, inclusive ao rei da Pérsia, Neemias, que tu queres na realidade é tomar o trono dele. O que foi que Neemias fez? Neemias não desceu para negociar com eles, mas Neemias continuou fazendo a obra de Deus. E eu tenho, irmãos, algo a lhe dizer aqui nessa noite. Pastor Hernando Dias Lopes disse isso, né? Na última consciência cristã. É impossível que você seja tão santo, tão santo, tão santo, que ninguém fale mal de você. Todos nós aqui seremos alvos de mentiras, todos sem exceção. Mas eu tenho um conselho para lhe dizer. Você pode não ter a capacidade, e é verdade, de fechar a boca do leão, mas você pode se manter íntegro. Que a sua vida, que o seu testemunho fale por você mesmo. Deixem que fale a seu respeito o que bem quiser, mas com a sua vida, com a sua integridade, demonstre quem você é. Neemias sabia disso, porque Deus não me chamou, nem chamou a você para contar nossos inimigos de maneira alguma. Deus nos chamou para, como foi dito aqui nesse vídeo, né? Para fazer a obra dele. Se envolva com Deus, porque de você, quem cuida sempre será Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos para o verso 6, já estamos chegando no final. Interessante que o verso 6 ele diz o seguinte, olha: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Uma coisa me chama a atenção aqui. Nós crentes, muitas vezes nós somos conhecidos por aquilo que nós dizemos não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não é verdade? Mas nós devemos ser conhecidos também por aquilo que nós agregamos à nossa vida. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: há pessoas que eu não abro meu coração, não abro minha casa, não sou intrigado deles, mas não tomo conselho com eles. Os arrogantes, os mentirosos, essa lista aí que eu citei, né? Os enganadores. Eu não quero contato com eles nesse sentido. Mas quem são meus amigos? Eu gostaria de lhe desafiar aqui nessa noite. Em que sentido? Nós não devemos ser conhecidos apenas por aquilo que nós rejeitamos, mas por aquilo que nós colocamos como alvo. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Com base nesse verso 6, as pessoas que devem influenciar a minha vida e a sua, sabe quem são? As pessoas confiáveis, em outras palavras, os fiéis, e mais, os que andam no reto caminho. Quando eu meditei nesse texto aqui, eu fiz uma pergunta ao texto. Eu não quero ensinar ninguém aqui a pregar que eu não sei, mas quando você estiver meditando em qualquer versículo bíblico, faça uma coisa que é fundamental para que você entenda o texto: faça perguntas ao texto, faça perguntas ao versículo. Olha o que o verso 6 nos diz, olha, vou reler: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, os confiáveis, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Agora a pergunta é a seguinte: aonde está essa pessoa?
Biblicamente falando, como eu encontrar essa pessoa? Em que texto, pastor? Eu fiz essa pergunta. Interessante, irmãos, que eu vou pedir que você adiante um pouquinho, estamos já terminando, Salmo 112, por gentileza. Salmo 112. Algumas características de pessoas que você tem que ter como amigo, como confidente, como alguém que vai influenciar você de forma positiva. Salmo 112, o verso 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Primeiro ponto aqui de uma pessoa que deve lhe influenciar, ou você deve tê-lo como amigo. Alguém que ande com Deus. Você conhece pessoas assim? Alguém que quando você pede um conselho, ele não vai em primeiro lugar num livro de psicologia. Eu não estou desprezando a psicologia. Mas alguém que quando você pega um conselho, ele abre a Bíblia e diz, olha, a Bíblia diz isso. Essa pessoa anda com Deus. Essa pessoa serve para ser o seu referencial, para ser o seu orientador, para ser o seu amigo. Essa pessoa serve para que você se aconselhe com ela. Mas não só isso. O verso 7 do Salmo 112, que eu não vou expô-lo todo, evidentemente, né? Olha o que ele diz. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, ele é confiante no Senhor. Interessante, siga alguém que não vacile. Eu ouvia atentamente o presbítero Fabrício aqui pela manhã. E nos foi dito que nós, mesmo nos momentos de dificuldade, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque alegrar é uma ordem. Não é verdade? E é mais ou menos isso que o salmista está dizendo. Ou seja, tenha como referência alguém que mesmo no momento de luta, mesmo quando recebe uma má notícia, ele tem serenidade suficiente para lhe dizer, para continuar confiando, que o Evangelho vale a pena, que Jesus vale a pena. É esse tipo de pessoa que deve nos influenciar. Outra característica dessa pessoa, eu já falei, né? No verso 1, ela ama a palavra, ela pratica a palavra. Irmãos, isso é lindo demais. E verso 4 do Salmo 112, a gente termina aqui. Salmo 112, verso número 4. Aos justos, ou seja, aquele que vai lhe influenciar, nasce luz nas trevas. Ou seja, como é bom você chegar diante de alguém com um problema que você não tem solução. Você já vivenciou essa experiência? Você chega diante de uma pessoa e você diz, eu não tenho direção, né? Você orou, você pediu a Deus direção, aí Deus lhe manda alguém, ou Deus lhe direciona alguém. Você vai com esse alguém vai com esse problema para esse alguém. E interessante que essa pessoa, ela lhe dá uma direção. Ela é o guia de você naquele momento em que você está cego. Irmão, isso é muito salutar. Pessoas que nos influenciam de forma positiva, quando a gente não tem, digamos assim, uma direção de Deus. E me permita uma coisa, a gente não pode espiritualizar tudo. Tem um texto que muito fala ao meu coração, que é quando Paulo está naquela viagem missionária dele, e aparece diante de Paulo um varão macedônio, e diz, passa a Macedônia e nos ajuda, né? Só Paulo tem a visão, mas Paulo não está viajando sozinho. Apesar dele ter aquela visão, ele pega aquela visão e ele vai compartilhar com os companheiros de viagem, com Silas e com Timóteo, e diz, olha, apareceu um varão macedônio, ele mandou que a gente passe a Macedônia, o que é que vocês acham? O que é que Paulo está dizendo ali? Vocês também têm direção de Deus sobre essa coisa, me dê uma luz. Eu posso dizer o seguinte aqui nessa noite, isso é que eu estou dizendo com a minha vida. As pessoas mais influentes na minha vida criaram em mim um desejo de ser como Cristo e não como elas, né? Deus tem colocado muita gente boa do meu lado, irmãos. Eu não vou citar o nome porque eu posso ser, digamos assim, desatento com alguns. Mas como Deus tem colocado pessoas boas do meu lado, não só a minha família, mas pessoas que têm me ajudado a caminhar um pouco melhor, a caminhar mais, sabe? E essas pessoas me influenciaram a não ser como elas, não imitá-las, não.
elas me influenciam a parecer mais com Cristo. Eu gostaria que você fizesse isso nessa noite também. Procure os fiéis. Procure aquelas pessoas que ela é como um farol, ela brilha, né? Ela mostra para você um caminho, ela lhe dá a alternativa de Deus para você seguir um pouco mais. E já como conclusão, o verso de número 8 do salmo que nós estamos analisando, para nós irmos para casa. Davi diz o seguinte, olha: manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Parece que quando Davi subiu no trono, ele subiu determinado, né, a abolir de Israel tudo que não prestava, mas infelizmente ele falhou. Por exemplo, ele tinha como conselheiro, como nós somos falhos, né, irmãos? Depois de escrever um salmo como esse, ele ainda pega um homem como Aitofel para aconselhar ele. Como nós somos falhos. Mas eu gostaria de lhe dizer aqui, com base nesse verso 8, que um dia Jesus Cristo voltará. Ei, e ele só levará os santificados. Não são os perfeitos, mas são aqueles que possivelmente, igual a mim e a você que está aqui, que luta para não pecar. Você poderia estar dizendo aqui: pastor, que pessoa pode cumprir isso ao pé da letra? Só Cristo. É verdade. Mas eu gostaria de lhe lembrar um texto aqui em Colossenses 1:27. Cristo em vós, Ele é a esperança da glória. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Essas qualidades todas você não vai conseguir na força do seu braço, mas com certeza, meditando, tendo pessoas como exemplo, você pedindo a Deus que Deus faça, com certeza Ele vai te dar condição. Sabe qual é meu conselho final aqui para vocês? Que Deus nos dê coragem para permitir que Cristo viva a sua vida por meio de nós, em todas as áreas da nossa vida, seja no conhecimento a Ele, seja na integridade dentro da nossa casa, seja com as pessoas que nós nos relacionamos. Eu gostaria de lhe lembrar uma coisa aqui nessa noite. Daniel se curvou quando o mundo ficou de pé. Seus 3 amigos ficaram de pé quando o mundo se curvou. O que é que eu quero dizer aqui nessa noite? Convicções contraculturais são muitas vezes necessárias para que a gente venha a glorificar a Deus. Talvez essa palavra dessa noite fosse uma palavra, voltada para a família. Mas por que eu resolvi pregá-la hoje à noite? Eu estava lendo a história de um puritano chamado Richard Baxter, um pastor inglês. Interessante que ele vivenciou alguns avivamentos na sua vida. Mas conta a história dele que certa feita ele foi enviado para uma cidade com 4.000 habitantes apenas. E era uma cidade onde as pessoas luxavam muito, bebiam muito, se prostituíam muito. E quando ele chegou lá, ele passou anos a fio pregando. E ele orava a Deus o seguinte: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. E todas as vezes que ele passava pela rua daquela cidade, ele via vilas inteiras que só tinham um crente. E ele dizia: por que, Senhor? Em um momento de oração, Deus respondeu a ele. Deus disse a ele o seguinte: Richard, tu estás querendo que o avivamento comece na igreja. E não é assim. O avivamento tem que começar no lar. E ele começou a visitar os lares, ele começou a visitar lá por lá daquela cidade. E interessante que a situação inverte. Aquelas ruas que ele passava, que só ouviam músicas mundanas, por assim dizer, todos embriagados, todo mundo se prostituindo. Aquelas ruas, irmãos, quando eles passavam depois desse avivamento, sabe o que acontecia? As pessoas estavam cantando salmos. Praticamente todas as casas. E o sermão que ele pregava no domingo, quando ele passava na segunda-feira, os pais de família estavam recitando para os seus filhos. Por quê? Porque integridade, fidelidade, temor a Deus, confissão de pecados, apego à palavra, vida de oração, arrependimento, não começa na igreja. Começa no lar. E a minha expectativa nessa noite é que Deus comece a fazer isso na minha casa e na sua casa também. Amém, queridos?
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.